Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Continuando com o tema de Render Multipass, hoje vamos explorar o passo de profundidade, também conhecido como Depth, e muitas vezes chamado também de Z-Depth, ou profundidade no eixo Z. Este é um passo muito útil e uma das suas principais funcionalidades é criar desfoques. Podemos utilizar a profundidade de campo de uma câmera para criar desfoques e focar apenas em áreas específicas da imagem de acordo com sua profundidade. Temos aqui o Layer Channel Depth. Nesse Layer Channel, os valores que nós observamos, fiquem de olho aqui no valor vermelho, determinam qual a profundidade no eixo Z de cada pixel desta imagem. Então veja que esta lâmpada que está lá atrás tem um valor 0.30, por exemplo. Esta lâmpada que está na frente tem um valor 1. Isso quer dizer que na hora de renderizar, cada pixel foi colocado numa profundidade e este valor foi salvo numa imagem. O que é importante quando geramos um passo de profundidade num software 3D? Primeiramente, para ter maior precisão, é indicado usar um passo de 32 bits ou 16 bits. Outra coisa, é importante que esse passo não tenha anti-aliasing. É um passo que tem que ser renderizado sem isso. Normalmente, quando você vai renderizar no software 3D, os passos especiais já são configurados automaticamente. Mas, em todo caso, fica a dica. Este render pass de profundidade tem muitas aplicações na composição. Uma das mais comuns é o efeito de desfoque. Este efeito de desfoque pode ser gerado no software 3D e renderizado no software 3D. Porém, normalmente é um render bastante demorado e difícil de setar. Quando a gente traz esse efeito para a composição, nós temos muito mais flexibilidade e um menor tempo de render. É o tipo de efeito que é melhor gerado na composição do que no software 3D. Antes de mostrar o efeito que eu vou usar, eu quero falar um pouco sobre otimização aqui de processamento no Nuke, porque esse efeito é um pouquinho pesado. E se nós soubermos alguns recursos, nós podemos deixar o setup disso mais rápido. O primeiro deles é o modo Proxy, que é este botão aqui. O modo Proxy diminui o tamanho da imagem que nós estamos trabalhando para que a aplicação de efeitos fique mais agilizada. Então, quando eu clico aqui nesse botão, veja que o tamanho da imagem diminui pela metade, que é a configuração padrão no Project Settings. Se eu volto aqui, ele volta a imagem para o tamanho original. Porém, fique atento, pois isso afeta o render. Se eu tiver com o Proxy ligado e mandar renderizar o meu projeto, ele vai renderizar com a metade da resolução. Outro recurso é o downres, que está aqui logo ao lado. O downres diminui a quantidade de pixels da imagem, fazendo com que você tenha um processamento mais rápido. Ele não diminui o tamanho da imagem efetivamente. Então veja, se eu colocar 8, ele vai pegar 1 a cada 8 pixels e colocar na imagem. O tamanho é o mesmo, porém diminuímos a quantidade de pixels para processamento. Então, dependendo da situação, a gente pode trabalhar com metade, 1/4, enfim, a gente escolhe uma resolução e quando aplicarmos efeitos aqui, vai ficar bem mais rápido de configurar. E uma terceira opção para o momento é a área de interesse, ou Region of Interest. Quando você tem uma área de interesse, ele processa o efeito apenas dentro da área. Então, no caso aqui, se eu colocar só nessa primeira lâmpada, tudo que está dentro dessa área vai ser processado e o que está fora vai ser ignorado. Então, eu vou desabilitar aqui pelo momento e vamos aplicar o efeito de Z-Defocus. O filtro Z-Defocus fica aqui no toolbar, na área de Filters, lá embaixo, Z-Defocus. Veja que nós temos um outro efeito chamado Defocus, mas esse efeito não usa profundidade no canal Z. Então, o que nós vamos usar é o Z-Defocus. Eu vou trazê-lo aqui, ligá-lo na imagem e vou visualizar. Como que ele funciona? Ele vai pegar um canal que você escolher, no caso RGBA, e usando o canal de profundidade, que desta imagem já está no Depth, e vai aplicar o desfoque. Você pode usar esse ponto focal para escolher onde vai estar o foco na imagem. Se eu pegar o ponto focal e colocar nesta lâmpada aqui do meio, o foco fica nessa imagem, e o desfoque vai acontecer para frente e para trás daquele ponto. Veja que eu estou com a degradação em 4 aqui. Se eu tivesse em 1, esse efeito estaria demorando bem mais. Quando você tem uma placa de vídeo NVIDIA mais atual,
e você tem o NUC X, você pode usar esse efeito usando o processamento de GPU, o que se torna extremamente rápido. Porém, não é o meu caso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar bastante o efeito para ficar bem fácil de visualizar o que está acontecendo com o ZD Focus. Eu vou colocar aqui o máximo em 100 e o size em 50. Vou esperar um pouco o processamento. Quando estamos com este ícone vermelho, quer dizer que o NUC está processando. Uma coisa interessante aqui, vou voltar para a qualidade normal, que é 1. Veja que ele está processando, ele está demorando bastante, né? Quando você está processando, a linha do scanline ele vai descendo ou subindo, depende da situação. Se você quiser visualizar alguma área, basta dar 2 cliques. Ele pega o processamento e move para aquela região e continua dali. Para efeitos demorados é bastante interessante. Então, eu vou voltar aqui para 4. O size determina a quantidade do desfoque e o maximum é o desfoque máximo que vai acontecer na imagem. Se você quiser um size mais alto do que 100, por exemplo, você tem que aumentar o máximo aqui. Não adianta eu querer colocar um size 10 se o máximo for 5, porque ele vai parar o efeito em 5. Então, com o ponto focal, você pode clicar e arrastar e setar o foco baseado na profundidade daquele pixel. Então veja que eu coloquei o foco aqui nessa lâmpada. Ou, se eu trouxer aqui para frente, ele vai trazer o foco para esta lâmpada da frente e desfocar o restante. Qual é a informação do focal point aqui? Ele está usando a informação do Z do pixel, que está vindo do passo de profundidade. Tá? Eu vou colocar a profundidade no canal alfa. Assim, quando eu passar o mouse em cima da imagem, no viewer, eu vou visualizar o valor aqui no canal do alfa. Vai ficar mais fácil da gente associar as coisas aqui. Então, vou criar um Node Shuffle. Como eu não estou usando o canal do alfa aqui nesse momento para nada, eu vou colocar o depth no alfa da imagem, no RGBA. Então agora, quando eu passar o mouse aqui, eu vou estar vendo o valor daquele pixel. Então, lá atrás, por exemplo, é 0,31. Aqui na frente é 1,02, por exemplo. Legal. Então veja que esse valor 1,02 é o mesmo quando eu passo o mouse aqui em cima. Você pode setar aqui manualmente, se quiser, ou mover o ponto focal. Aí fica como opção sua. O ponto focal vai ter essas coordenadas x e y aqui, mas no momento que você digitar uma profundidade, ele vai automaticamente mover o foco para aquela região. Então veja que se eu quiser colocar nesta lâmpada aqui, 0,56 é mais ou menos o valor. Vou colocar ali 0,56, esperar o processamento. E está feito o desfoque, independente da posição do ponto focal, a não ser que você mova ele novamente. Vamos dar uma olhada então nos atributos do Node ZD Focus. Primeiramente, o canal que você vai afetar e o canal de profundidade, que já está setado corretamente. O Math aqui vai determinar qual tipo de cálculo que ele vai usar para fazer o ZD Focus. Isso, na verdade, vai depender do seu passo de profundidade. No caso, o meu passo de profundidade aqui vem do modo. Esse cálculo, que é o padrão, que é o far igual a 0, já é o correto, pois é o mesmo cálculo que é utilizado no NUC, no Pixar RenderMan e também no modo, far igual a 0. É o modo como o passo de profundidade foi gerado na hora do render. Por exemplo, se eu olhar a profundidade aqui, vou pressionar 1 para visualizar essa imagem, eu tenho um atalho interessante para mudar de Layer Channel aqui. É Page Up e Page Down. Veja, estou pressionando Page Down para navegar aqui entre os canais. Então, pressionando Page Up e Page Down, eu vou para o canal de profundidade. E aqui eu estou vendo então esse passo que foi gerado pelo modo, no qual os elementos mais atrás têm valores menores e os elementos mais próximos da câmera têm valores maiores. Observem o valor aqui no canal do vermelho. Eu tenho aqui um canal de profundidade que foi gerado no Maya, no Mental Ray. Veja que ele é totalmente diferente. Vamos comparar um com o outro. Né? São informações totalmente diferentes. Cada render vai salvar o canal de profundidade de uma maneira. O que você tem que fazer é observar os números para poder configurar a parte do Math. Então veja aqui, tem informação aqui, aquela lâmpada lá atrás está aqui, porém o valor é tão alto que eu não estou conseguindo ver, 2,7. Se nós manipularmos o ganho
ou o gama do viewer, nós podemos tentar visualizar ali aqueles elementos. As informações estão ali, apenas os valores são muito altos. Então veja que a lâmpada lá atrás tem um valor de 1.9. Essa lâmpada aqui da frente tem um valor de 0.37. Então é praticamente o inverso da outra com outros valores. É possível utilizar esse canal de profundidade, nós só temos que configurá-lo aqui da forma correta. Parando o mouse em cima do atributo, nós temos que ver qual que é o controle correto para esse canal. Então nesse caso aqui, os dois primeiros atributos vão funcionar bem para a imagem vindo do Mental Ray, o Direct e o Depth. Porém, dependendo do seu render, pode ser que você precise configurar isso de forma diferente. Então você vai ter que observar os valores que você tem no Z e ver qual que é o modo que melhor se aplica ao seu passo de profundidade. Ok, voltando aqui para o Defocus, vou voltar para a visualização RGBA e aguardar o cálculo. Desligar aqui o ganho. No Output, nós temos algumas opções. Então, Result é o resultado final. Temos aqui várias opções bem interessantes para configurar o setup do Defocus. O Focal Plane Setup é um dos mais interessantes, e se você parar o mouse em cima, ele vai dizer ali, ó, tudo que está vermelho é o que está para frente, na nossa direção, do ponto focal. Tudo que está azul é o que está para trás do ponto focal, e o que estiver em verde é o que está no ponto focal. Então veja que se eu mover meu ponto focal para aquela lâmpada lá atrás, ele está dizendo que o que está em vermelho é o que está na nossa direção, e o que está em azul é o que está mais profundo. Se eu colocar aqui nesta lâmpada e aumentar a profundidade do campo, nós vamos ver que o que está em verde é o que vai estar em foco. Trabalhando com a profundidade de campo, nós vamos pegar valores bem específicos para setar o nosso plano de foco. Então veja que se eu trouxer, por exemplo, esse ponto aqui para frente na lâmpada, se eu trabalhar com valores bem pequenos, vamos ver aqui, estou usando as teclas para cima e para baixo, ó, veja que eu posso setar um foco bem específico nessa região verde, aqui na frente vai estar desfocado e o que está para trás vai estar desfocado também. E tudo vai depender, esses valores vão depender do seu mapa de profundidade, tá? Então veja que agora eu posso focar em regiões bem específicas. Vamos ver como é que está ficando essa imagem aqui. Voltar para o Result, e este é o resultado. Para mostrar aqui o Layer Setup, eu vou usar um canal de profundidade alternativo. Vejam só, usando o nó de rotoscopia, no canal alfa, eu gerei aqui um mapa de profundidade. Nós podemos pintar mapas de profundidade, nós podemos gerar mapas usando formas. Enfim, não é necessário ter um render 3D para usar o efeito de profundidade. Se olharmos o valor aqui do alfa, veja que nas bordas da imagem eu tenho algo próximo a 1 e para o centro da imagem eu tenho algo próximo a 0. Eu vou usar essa imagem aqui como um canal de profundidade. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o Shuffle Copy e vou alimentar aqui do input 1 o canal alfa na profundidade. Então eu estou trocando o canal de profundidade original por essa rotoscopia. Vou colocar aqui do lado. Vamos visualizar o efeito aqui. Voltar para o RGB e vou voltar aqui para o Result. Usando meu novo canal de profundidade, esse é o efeito. Eu criei esse canal de profundidade aqui especial para demonstrar o Layer Setup. O efeito de ZD Focus é baseado numa quantidade de layers que vão estar à frente e atrás do ponto focal. Veja que tem uma certa graduação aqui, à medida que eu movo o ponto, você pode ver que tem várias layers aqui que estão sendo criados para criar o efeito de desfoque. Normalmente, quando se trabalha no Nuke, nós estamos trabalhando com um espaçamento automático de layers. E essa quantidade de layers vai influenciar na qualidade do desfoque da imagem. Então veja que normalmente é 50. Se eu colocar em 10, por exemplo, podemos ver que fica bem mais espaçado a diferença entre os layers, o que vai agilizar o render, porém com um efeito um pouco mais limitado. Então, nesse caso aqui, nós podemos trabalhar a profundidade dos planos e aumentar conforme necessário, conforme cada cena. Podemos ter até 256 layers, o mínimo é um para frente e um para trás,
do ponto focal, mas normalmente a gente quer bastante, né? A gente quer 50 no mínimo. E o Layer Curve, vou diminuir aqui para 10, o Layer Curve vai determinar a quantidade, o espaçamento entre os layers. Quanto maior o valor do Layer Curve, mais próximo os layers ficam do ponto focal, o que é necessário para ter mais qualidade em alguns casos. Vou voltar para a imagem original. Vocês sabiam que a qualquer momento a gente pode reiniciar um nó que já foi criado, batendo no botão direito e mudando aqui, ó, Set Knobs to Default. Quando você faz isso, o nó é totalmente resetado para os valores padrão. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Então o que eu farei? Eu vou pegar o meu ponto focal, colocar nesta lâmpada do meio, vou ligar o Focal Plane Setup, aumentar um pouco a profundidade de campo para colocar o foco naquela lâmpada. Aí eu vou aumentar aqui o size para 50 e o máximo pode ser 50, por exemplo. Vamos ver o resultado. Estão vendo esse ponto aqui mais brilhante? Eu vou criar uma área aqui, ó, de interesse, naquele ponto apenas. Basta arrastar pelo meio e diminuir pelos cantos. Eu vou criar esta área, focar aqui nela e vou voltar aqui o processamento para funcionar apenas dentro desta área. Eu quero ver o efeito em 100%. Quando a gente tem elementos aqui no Viewer que estão em cima da imagem atrapalhando, você pode pressionar O e desligar o Overlay. O Overlay são esses elementos que aparecem em cima do Viewer para controlar a interface. Tá? Então eu vou desligá-lo aqui só para a gente conseguir focar nesse ponto. O próximo atributo que vamos ver é o tipo do filtro. Então o filtro define como essas áreas mais brilhantes da imagem vão gerar elementos aqui. Por exemplo, no caso, esse disco. Nós temos, por exemplo, Bladed, né, que é o chamado efeito bokeh, que é o desfoque, e isso é determinado pelo tipo da lente que a câmera usa. Então veja que no caso do Bladed, nós temos agora aqui uma forma pentagonal, porque nós temos 5 lados determinados pelos blades. Eu poderia ter uma forma com 3 lados, vamos ver. Vamos esperar um pouco o processamento. Então veja que agora o desfoque ficou triangular. Isso tudo é determinado pelo tipo da lente que nós estamos usando, o diafragma, enfim. São características físicas da câmera que são simulados aqui pelo tipo do filtro. Normalmente é disco, podemos ter Bladed, que tem vários atributos, como proporção, número de lados, roundness é arredondamento, né? Rotação, que pode ser animada, então nós poderíamos animar esse filtro aqui girando, tamanho, enfim. São coisas que você tem que experimentar. E daí nós temos também uma terceira opção que usa imagem. Eu posso usar qualquer imagem para gerar esse tipo de formato aqui. Então veja só, eu vou pegar essa rotoscopia, vamos visualizá-la. Vou desligar o Region of Interest e visualizar aqui a imagem para 1. Então eu fiz esse desenho aqui, qualquer, usando o nó de rotoscopia, e vou usar este desenho para gerar o efeito. Vamos lá. Vou visualizar a imagem, vou ligar minha região de interesse e vou ligar aqui a imagem no filtro. Tá? Tem que ser no Input Filter. E aí, quando eu mudar aqui o tipo do filtro para Image, ele vai perguntar qual o canal que eu vou usar. No caso aqui estou usando o canal Alpha, que é o canal de rotoscopia que eu gerei. E ele criou aquele desfoque baseado na imagem que eu gerei. Que é bem interessante porque você pode criar então formas qualquer tipo de forma que você quiser, você pode criar no desfoque para gerar efeitos menos realistas, por exemplo. Quer fazer algo mais estilizado, você pode fazer esse tipo de recurso. E daí nós temos aqui as duas últimas opções. O Gamma Correction vai modificar a forma com que o desfoque é calculado para intensificar mais os highlights, que são essas regiões mais fortes aqui. E o Bloom vai determinar quais elementos vão ser mais destacados. Então, todos os elementos que estiverem acima desse valor vão ser destacados, e daí nós temos um ganho que é especial para esses elementos que estão acima desse valor. Os atributos eram estes. Vamos ver a imagem como ficou na totalidade. Vou ligar o Overlay pressionando O e vou desabilitar a região de interesse. Feita a magia da edição, está aqui a imagem final. Era isso que eu queria mostrar. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir a página, curtir o vídeo,
Lembre-se que quanto maior a divulgação, mais pessoas assistem os vídeos e mais vídeos eu posso fazer. Um abraço e até o próximo tutorial.